Bom dia, queridos. 20 de agosto de 2011. A palavra é o discípulo. O texto, Mateus capítulo 10, verso 1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Aleluia! O discípulo é aquele que é treinado, ensinado pelo Mestre. Jesus Cristo nos comanda a ir e fazermos discípulos de todas as nações. É um comando, é uma missão, é uma ordem. Reproduzir aquilo que nós temos e somos no Senhor. Reproduzir o entendimento da palavra. Reproduzir o amor para com o Senhor. Reproduzir o caráter de Cristo, dar o fruto do Espírito, reproduzir a unção, liberar a unção, multiplicar a unção, liberar o poder de Deus, para que o reino de Deus seja implantado. É necessário que nós tenhamos este poder da parte de Deus de reprodução, de multiplicação, de aumentar o número, de crescer em quantidade, mas também em qualidade. E assim temos que entender como que o Senhor Jesus Cristo, num dado momento, num ministério curto de 3 anos e meio, trabalha, sim, muitas pessoas, mas especificamente 12 homens, dos quais um era maligno, tinha um propósito, né, já estabelecido pelas Escrituras, de traição. Dos 11, acrescentado Paulo, mais tarde. Os 11 se transformam em 120, que aguardam a manifestação do Espírito Santo em Pentecostes. Os 120, quando se manifestam na glória da ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles conquistam e adicionam 5.000 almas numa primeira pregação. Num segundo momento é adicionado 3.000 almas. A cidade de Jerusalém é impactada pelo poder do Espírito Santo, os religiosos são confrontados, os pecadores são confrontados, o povo se aproxima dos apóstolos e discípulos com amor. E aí o Senhor traz uma perseguição para que os homens de Deus, os evangelistas, os apóstolos, os profetas, os pregadores se movam e saiam de Jerusalém, se movam pela Judéia, por Samaria e comecem a cumprir o ID. E vão pregar até os confins da terra. E numa geração, o Império Romano é abalado. Não só Israel, o Império Romano é abalado com a palavra. Qual é o segredo? Qual é o segredo do discipulado, da multiplicação? Preste atenção. O discipulador, Jesus, chamou a si os seus 12 discípulos. O discipulador gastou tempo com os discípulos. Segundo, deu-lhes autoridade, confiou-lhes o nome, confiou a nós um nome que é sobre todo nome, confiou a nós uma autoridade e um poder de Deus, para realizar a obra de Deus. A obra de Deus, essencialmente, veja bem, começa assim, expulsar os espíritos imundos. É o confronto de reinos, tem que aparecer. E curar toda sorte de doenças e enfermidades, aleluia. E aí então eles vão, verso 5, a esses 12 enviou Jesus e ordenou-lhes dizendo, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aleluia! O discípulo vai com uma missão.
obediência é melhor que sacrifício. E aqui então o Senhor diz, olha, você vai pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão naquele momento era pregar o evangelho para os israelitas e não para os gentios. É necessário que o discípulo obedeça, que o discípulo esteja na visão, que o discípulo confie na ordem do seu Senhor. Segundo, a implantação do reino de Deus acontece através de sinais, prodígios e maravilhas. O reino do Senhor não consiste em palavras, mas no poder de Deus. E o reino de Deus chega com soluções aos problemas do homem. A primeira solução é a cura das enfermidades, é esvaziar os hospitais, é a ressurreição dos mortos, é cancelar os funerais, aleluia, porque o Senhor traz a visão, né? Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, escolhei a vida para que vivais, Deuteronômio, escolhe a vida para que vivais, Ezequiel, sempre o Senhor está colocando a visão da vida e o confronto de reinos traz o confronto entre a vida e a morte. E no reino de Deus a morte tem solução porque o Senhor Jesus é a vida e a ressurreição. E aqui então, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. A lepra é aquela doença que vai consumindo por dentro e vai atacando a pele. E ela, se você colocar uma roupa, ela pode ficar disfarçada, mas ela avança tanto que depois vai tomar a face, as mãos, e o homem então ficará imundo e envergonhado. Limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, no discipulado, a manifestação do poder. Próximo ponto, verso 17. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Alguns pontos agora a estabelecer do discipulado. A perseguição de homens carnais. A perseguição de homens que servem ao reino das trevas, ainda que inconscientemente, pensando que servem a Deus, porque serão os homens que vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, ou seja, perseguição dentro da igreja, perseguição no meio religioso, às vezes pior do que a perseguição no meio dos ímpios. Agora, por causa, da perseguição, vós sereis levados, por minha causa, à presença de governadores e dos reis. Ou seja, a palavra não ficará presa, mas ela fluirá. O discipulado traz a visão de que o discípulo pode ser preso, pode ser retaliado, mas a palavra e a visão do reino continuam e alcançam as mais altas esferas. Muito importante. Testemunha reis e governadores. E o Jesus já estava espalhando, então, que a mensagem não ficaria só para Israel, mas levaria para os gentios, levaria para governadores e reis e serviria de testemunha a toda essa gente. E no momento em que aumenta a responsabilidade do discípulo, vem a promessa do Senhor, para você não ficar preocupado que Deus vai te dar para falar. O que eu vou ficar preocupado, o que eu estou falando para você agora, porque o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Pai é que fala através da nossa boca. E aí o discípulo tem uma experiência divina da manifestação da presença do Senhor. É muito bom ser usado por Deus. É muito bom deixar Deus fluir através de nós. Aleluia! E assim, deixa de lado a preocupação, entrega para Ele, porque Ele tem cuidado de vós. E no verso 32, agora, a sequência final. Portanto,
Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, estamos falando de fidelidade, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a aliança é de, com alegria, anunciar o Senhor, e com alegria o Senhor também vai anunciar o nosso nome e nos defender de toda acusação do inimigo. Não penseis que vim trazer paz à terra. O homem de Deus que não sabe que está no confronto, ele fica sem operacionalidade. Jesus Cristo não veio trazer paz na terra. Jesus Cristo veio trazer espada, veio trazer luta, veio trazer confronto, veio trazer um incômodo aos pecadores, veio trazer uma palavra de inquietação, veio romper com as trevas, veio detonar um reino que domina através do medo a vida dos homens, veio trazer a vida, mas a vida se confronta com a morte, veio trazer o poder de Deus, e o poder de Deus se confronta com o exercício do pecado. Porque o Senhor veio, verso 35, pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É a tua família, são os teus que se levantarão contra ti no exercício desse treinamento, desse discipulado e do exercício da implantação do reino. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao Senhor Jesus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Aleluia! Assim a visão do discipulado e a visão do envio e a visão clara de uma renúncia para ser achado em Cristo Jesus. A visão clara de um esvaziamento de si mesmo para ser cheio da presença, do poder, da graça, da sabedoria de Deus. A visão clara de uma coragem para enfrentar todo esse mundo em trevas e as pessoas muito queridas da nossa vida que muitas vezes não entenderão e se colocarão contra nós, mas o Senhor será exaltado nas nossas vidas. E assim eu deixo essa palavra de encorajamento, de amor. Seja um discípulo de Jesus Cristo, entregue a sua vida, permita que o Senhor use a sua vida de uma forma preciosa e venha neste caminhar, neste crescer, crescendo na graça e no conhecimento. Não abra mão do teu chamado. Eu quero te abençoar nesta manhã maravilhosa de sábado, onde o Senhor tem uma palavra de encorajamento e de envio para a tua vida. Toma posse, seja abençoado, esteja conosco, em nome do Senhor Jesus.